A gente tem vivido aí nos últimos 3 anos, ou nos últimos anos, nós temos visto que o Brasil, em vez de melhorar... Eu sempre ouvi dizer, pastor, desde criança, eu tenho 41 anos, e me considero uma criança, mas sempre ouvi falar desde criança que o Brasil era o país do futuro, por tudo que nós temos. As riquezas que nós temos, a beleza que nós temos, os minérios que nós temos, e tudo quanto o Brasil tem. Água potável, uma das maiores, se não a maior reserva, é a maior reserva do mundo, a maior floresta atlântica do planeta. Somos, acho que, o quinto ou sexto maior produtor de petróleo do mundo, salvo engano, próximo disso. Ou seja, nós temos muitas coisas que, de fato, poderiam fazer o nosso país ser o país do futuro. Mas por que esse futuro, na minha concepção, e acredito que boa parte da nação brasileira ainda não chegou? Então, na realidade, o Brasil é uma colônia, né? Então, a gente tem que entender que o Brasil, primeiro, é um país transcontinental, né? Muita gente tem medo do Brasil se transformar numa ditadura como Cuba ou Venezuela. É impossível, que a cada 5 pratos de alimento no mundo, um sai do Brasil, né? É o que você acabou de falar. A maior reserva de água potável do mundo é do Brasil. E o mundo todo, até 2030, 80 países vão ficar sem água. Quem vai fornecer essa água, boa parte, é o Brasil. Nós temos o maior tesouro do mundo, que não é ouro, não é diamante, o Brasil tem muito, mas é o nióbio, né? 96% do nióbio mundial está no Brasil, que é o ouro do momento, porque é o que movimenta toda a tecnologia. Tudo que tem tecnologia, que envolve placa, tudo tem. Só o nióbio do Brasil paga toda a dívida externa e liberta o Brasil do mundo. Só que o Brasil não pode se transformar numa potência, porque todos os países têm uma parte no Brasil. Então, por exemplo, você chega na Angola, tem refinaria de petróleo. O Brasil não tem refinaria de petróleo. Então, o Brasil exporta petróleo para o povo usar petróleo. Quer dizer, nós temos o produto extraído, mas nós não podemos produzir. Quer dizer, a gasolina nós não temos nossa, é isso? Não, tem área de processamento, mas não tem, por exemplo, nós não temos gasolina para o nosso consumo, nós não temos produção para o nosso consumo. A gente exporta gasolina. Quem criou, veja, a Dilma quis criar uma refinaria no Rio Grande do Sul. Do nada eles tiveram que transferir, disseram que não dava e tal, pegaram toda... Ela já comprou da Bolívia, eu acho, ou da Venezuela na época. E aí começaram a montar, não deu certo, ia levar para outro lugar do Brasil. Simplesmente quem pagou aquela refinaria foi o povo. Não era Passadina, salvo engano? A Passadina acho que foi depois do Rio Grande, né? Que eles sei que teve uma transferência e não se construiu, só para resumir. Qual é a questão? Quem manda no Brasil? Essa é a ideia. Quem é o dono do Brasil, né? Porque a gente acha, né? Existe uma linguagem que se falou muito aí durante o poder emana do povo. Nunca emana do povo. Outra questão, eu sempre digo, político não governa para o povo, né? Por mais que a gente esteja com um presidente de esquerda, nós temos a maioria de senadores e deputados centro-direita. Mas as pautas que mais prejudicou a população brasileira foram aprovadas nesse governo. Então, quer dizer, se nós temos deputados, senadores de centro-direita, por que as pautas passaram? Porque existe um dono que mandou passar, que nem a partir de 2026 nós teremos o maior imposto do mundo. O IVA, né? Meu Deus. Então, começa em janeiro. Então, assim, é porque o povo não pode ser liberto. Essa é a ideia. O Brasil é muito rico, muito produtivo. E outra questão, a mentalidade do brasileiro. Por exemplo, se você pegar as estatísticas do governo, está indo em vento em polpa. Não parece que está tudo... Parece. É o que a mídia mostra. E índice de desemprego. Aí você pega a Europa, por exemplo. A Espanha, jovens de 16 a 25 anos, 40% estão desempregados, não tem emprego. Meu Deus. Aí você pega a Alemanha, aí não bate. Por que países subdesenvolvidos existe um desemprego enorme e no Brasil não tem desemprego? A fonte, IBGE, daí você chega lá no IBGE e vai ver. Por quê? Como é que está tendo emprego? Não, todo mundo que recebe assistencialismo do governo no IBGE é colocado como culpado. O Brasil tem 95 milhões de brasileiros que dependem de alguma assistência do governo.
Qualquer dinheiro que o governo dá a essas pessoas, dá como que ele tivesse ocupado. Então não entra na estatística Não do entra. desempregado, por exemplo. Não entra. Daí vamos lá. É uma bênção? É uma bênção, porque tem pessoas, quem viaja o Brasil sabe, de regiões extremamente pobres, miseráveis, que é aquilo dali que vai levar o pão para a mesa. Só que automaticamente é uma escravidão. O povo não desenvolve, porque o que gera riqueza no país é trabalho. E esse povo não quer trabalhar. Hoje, né, a maior crise, nós estamos vivendo uma crise. Qual é a crise? Crise de falta de mão de obra. Todo empresário que eu conheço fala que não tem gente para trabalhar. Aqui não... também. Aqui nós estamos sofrendo isso no Paraná. E o porquê que é não quer trabalhar? É simplesmente porque tem algum tipo de ganhos que não precisa estar dentro de uma empresa trabalhando. E o abandono também. E aí vem a fala das pessoas, mas eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo? Sendo que ela, bem dizer, recebe isso de em benefício. casa. Você está entendendo? Agora, a pessoa ela se encosta no governo, o governo faz isso para manter ela escrava, para o povo não desenvolver. Por exemplo, nenhuma escola no Brasil pode reprovar mais. Não pode mais? Não pode. Então tem pessoas se formando que não sabem ler e escrever. Isso não é uma compra de voto velada? Entendeu? Quer dizer, você é produzido para não questionar. Simplesmente eles te dão migalha. Você fica alienado. Para ficar alienado e não crescer. Agora vai para um país de primeiro mundo. Vai conversar com uma pessoa. Né? Que nem eu tive na Europa, é difícil você ver um europeu que só fala a própria língua. Fala 2, 3 idiomas. A mente de crescer, de produzir, de gerar riqueza é totalmente diferente. Então, o que acontece? O povo não tem mentalidade. Né? E vamos colocar, daí abrimos mundialmente isso. Por exemplo, imagine que o mundo tem muito dinheiro. Isso é estatística. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir por todos os habitantes da Terra, todo mundo vai ficar rico. Meu Deus. Só que em 15 anos o dinheiro volta para a mesma mão. O povo volta a ser escravo. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas, ninguém é ensinado a administrar dinheiro. As escolas foram criadas pela família Rockefeller para o objetivo de gerar mão de obra para empresário. Então, a nossa mente ela foi formada para ser escravo. O pessoal acha que a gente é livre. As pessoas não param para pensar nessa questão. Então, quer dizer, você tem que se formar para ter um emprego. O emprego é na empresa de quem? Você vai formar riqueza para alguém. Então, você não é formado para gerar riqueza. Você é formado para ganhar dinheiro, mas para ser mão de obra para um futuro. Existe um fim para aquilo. E é programado mundialmente. É mundialmente assim. Só que existem países que a educação faz com que as pessoas pensem de uma forma diferente. O Brasil, daí vem... isso é estatística, tá? E fala do cérebro do brasileiro de desenvolvimento, que aí é abaixo de um chimpanzé. Em outras palavras, somos mais burros que um chimpanzé. Essa é a verdade. Então, não é um absurdo? Caramba. Por quê? Mas é porque o cérebro, ele precisa ser exercitado. E as pessoas, elas não raciocinam. Então, mas isso é culpa também do próprio governo. O senhor está falando, é programado para isso. Não pode. Você não pode não se pode. desenvolver. Por exemplo, o que o governo fez de esquerda agora? Tirou as escolas militares. Não vai ter mais? Ele tirou em vários no lugares. No Paraná não conseguiu, né? Agora vários estados eles foram lá e fecharam. Por que fecharam? Quem é que passa em universidade em primeiro lugar? São escolas Militares. ou particular ou militar. Que tem um ensino. Que o ensino é lá em cima. Então eles não querem pessoas que raciocinem. Eles querem que as pessoas aceitem o que eles estão propagando. E infelizmente é o que acontece. Então, por exemplo, assunto como esse, assim, você vai falar, vai mostrar para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. O Dino foi processado por causa dos respiradores como governador do Maranhão. É uma piada, mas é uma verdade. O processo foi para o Supremo. Caiu na mão de quem? Do Dino. E quem inocentou? O Dino. Ele é o acusado, e depois ele é o investigador e ele mesmo se auto... É a mesma coisa que acontece com todos ali. Por exemplo, segundo o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes estava sendo perseguido por Bolsonaro. Quem condenou o Bolsonaro? Agora alguém questiona isso? Quem? Então, por exemplo, todas as prisões aí do 8 de janeiro são narrativas.
Teve armas, eles prenderam armas. Não. Eles pegaram ligações, eles pegaram o carro que foi lá para tentar matar o presidente, o vice. Não existe. Até porque era Agora, um domingo e não tinha ninguém a lá. prisão do Bolsonaro agora. Ah, mexeu na tornozeleira. Eles trocaram a tornozeleira antes de prender ele. Agora, vigília de oração, vai ter uma manifestação para fuga dele. Quer dizer, é uma narrativa. E as pessoas acreditam Naquilo que fala. na narrativa. Então, a mente do povo brasileiro é uma mente escrava. E ela foi programada para não desenvolver. É incrível, não é? Então, Então aqueles que assim, são mente é uma pensante questão perigoso. cultural. Hã? Aqueles que são mente pensante no Sim, Brasil hoje é O perigoso. Pablo Marçal, por exemplo, o pessoal detona o Pablo Marçal, mas o que ele fala tem fundamento. Né? E aí, por exemplo, agora vamos tirar Pablo Marçal. O Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk falou que o sistema de educação nunca deveria ser um professor falando e todo mundo ouvindo. A melhor forma de aprender é isso daqui, ó. Pergunta e resposta. Então, as pessoas... Não há questionamento dentro de uma sala de aula. E quando você vai questionar propagando o contrário, você é silenciado. É igual Porque um pai e filho, né? Questionando. Isso, só existe uma narrativa, você está entendendo? Então, é o que eles um querem método. ensinar. E o Brasil, infelizmente, né? Por exemplo, se a gente tem, imagine, 95 milhões de pessoas no assistencialismo. Se todo esse dinheiro fosse para construir educação, construir empresa, formar pessoas pensantes, o Brasil explodia. Mas eles não querem. Eles querem as pessoas recebendo migalha e achando que estão sendo beneficiados. Mas E pior o que brasileiro tem essa sensação. Pelo menos está me dando dinheiro e pronto. Não, e o pior é que eles pegam esse dinheiro pra comprar, fazer churrasco, comprar iPhone 17 Pro Max. E ainda tira deboche ainda. Ainda dá risada. Alguém tá financiando, né? Teve uma que foi braba lá porque o governo cortou o auxílio dela, como que ela ia pagar o O iPhone? Jeep, né? É. O Jeep, não Jeep foi? Renegade dela. Pô, que isso, gente. Então o senhor está me dizendo que o Brasil nunca vai ser o país do futuro, como eu ouvi desde criança, porque na verdade nós somos programados para para ser não colônia. prosperar, para É sermos isso daí. colônia, Isso é para verdade. termos alguém com chicote nas nossas costas e não permitir-nos crescer. Crescer. E isso vem de muito tempo ou é recente? Ou sempre foi? Sempre foi. Os portugueses veio aqui e levou todo o ouro por espelho, né? Então sempre foi. O Brasil já foi colonizado dentro dessa espécie de arrancar riquezas.